gente! Bom dia, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui à nossa aula de terça-feira, meio-dia, sobre diagnóstico na prática, como combinado. Voltamos essa semana, quinta-feira tem também 20 horas. Hoje é uma aula de tira dúvidas, então eu vou trazer algumas dúvidas das alunas para compartilhar com vocês e também com as alunas que não... que pediram para ser ao vivo, então algumas pessoas não conseguem assistir as aulas de quinta-feira, 20 horas, preferem ao meio-dia, e também para as alunas que acabam sendo alunas aqui das aulas de terça e de quinta-feira mesmo. Então, se você quer se juntar ao grupo de profissionais que tem o olhar treinado, é o nosso lema aqui da Brinquedos Terapêuticos, olhar treinado para o diagnóstico do transtorno do espectro autista ou para o desenvolvimento atípico, fica aqui com a gente que a gente vai trazer sempre dúvidas, dicas de como fazer isso na prática, tá bom? Então hoje, a gente aqui na nossa página, quem está acompanhando a nossa página está vendo que a gente está falando bastante sobre desenvolvimento, sobre marcos do desenvolvimento. É o tema da nossa segunda maratona TEA, Diagnóstico na Prática, que vai acontecer. Vai começar semana que vem. Se você não se inscreveu, se inscreva. O link tá aí no perfil do Instagram. E as dúvidas que têm chegado tem muito a ver com o tema que a gente está divulgando, né? Que são os marcos do desenvolvimento. Então, em determinado post ou determinado vídeo aí que estão no nosso feed, eu disse, eu escrevi, não me lembro sobre qual pergunta a pessoa estava se referenciando, que a comunicação social ela é um critério para o diagnóstico do transtorno do espectro autista universal. E o DEST da comunicação social, por ser universal, ele deve ser avaliado em qualquer idade. E aí a caixinha fica cheia de perguntas, né? Como assim, né? Avaliar a comunicação em bebês, né? Como fazer isso? Que absurdo, né? Exige muito de uma criança, exige muito de um bebê, e aí é óbvio que vai encher de diagnóstico de autismo, coisas desse nível a gente recebeu aqui. E assim, não são perguntas muito educadas às vezes, né? Não são perguntas de pessoas querendo saber ou entender um pouquinho mais, são de pessoas realmente acusando de que isso é um absurdo sem conhecer um pouquinho sobre desenvolvimento. Então, para responder essa pergunta, é importante que a gente fale um pouquinho mais sobre desenvolvimento lá do 0 aos 6 meses, dos 6 meses aos 12 meses, que não é muito comum a gente falar. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente costuma falar dos 12 meses aos 18, dos 18 para cima, que é em geral quando os pais trazem a criança para fazer a avaliação, às vezes até mais, dos 24 meses para cima, que é quando atrasa a fala, ou quando algo acontece no comportamento e fica mais distoante. Mas os bebês, até por conta dos sinais não ficarem tão evidentes, né? A própria literatura diz que, em geral, até os 12, 18 meses, os bebês se desenvolvem igualmente, os sinais não são tão evidentes, não se fala muito sobre isso. Então, por conta dessas dúvidas mais calorosas na nossa página, e por ser importante também fazer o rastreio dos bebês para os pais e para os profissionais, porque a gente também tem aí os irmãozinhos, a gente trabalha com crianças e nossa porta está aberta, eu sempre digo isso, e a gente pode receber pedidos de avaliação de crianças de 7 meses, 8 meses, 9 meses, 12 meses, e precisamos estar atentos. Então eu vou falar hoje mais rapidinho, nossa live é mais rápida, no terça-feira, meio-dia, porque eu tô no meio do meu dia de atendimento aqui. Vamos falar sobre os marcos social, linguagem e brincadeiras, que eu acho que são marcos bem fáceis de serem observados em casa e não requer tanta estrutura também para avaliação no dia a dia na clínica.
os marcos da avaliação social, que foi o que recebeu mais crítica, né? Como avaliar questões sociais num bebê, né? É possível, existem os marcos aí com limite de idade, né? Então, de 0 a 6 meses, mais ou menos o que é esperado para uma criança fazer, e de 6 até 12 meses, o que é esperado para uma criança fazer. As crianças com TEA e com desenvolvimento atípico, ou que vão desenvolver, né, o transtorno do neurodesenvolvimento, muitas vezes elas fazem isso, mas elas fazem em menor frequência. Muitas crianças com TEA podem já não fazer com 6 meses, 7 meses, tá? E aí precisa levar para uma equipe especializada para avaliar o desenvolvimento infantil. Então vamos lá, de 0 a 6 meses, no marco social, né, no domínio social, uma criança precisa buscar muito o olhar dos adultos, né? Então a gente vê às vezes crianças de 2 anos, 18 meses, 1 ano e meio, que não busca o olhar, que busca mais objetos, né? Então a gente sabe ali que de 0 a 6 meses, essa criança, esse bebê, ele tem que buscar muito mais o olhar dos adultos, ele tem que acompanhar o olhar dos adultos pela sala, né? Então ele tem que buscar esse contato visual com as pessoas ali em casa, na sala, né? Tá ali sentadinho no seu bebê conforto, e é necessário que ele passe essa busca mais pelo olhar das pessoas do que dos objetos. Dos 6 aos 12 meses, ele tem que, além de olhar mais para os olhos, imitar as brincadeiras, começar a fazer gracinhas, dar beijo, dar tchau, imitar as expressões faciais no estilo gracinhas que os pais façam ali, o irmão faça, aliado ao contato visual, tá? E também fazer contato visual para fazer pedidos, tá? Então não é que ele faz lá contato visual do 0 a 6 meses e de 6 a 12 isso tem que diminuir. Tá? Ou, tá, já fez, tá ok. Se diminuiu, é perda de habilidade, tá? Então, como que a gente avalia uma criança de 18 meses que não tem um bom contato visual e não acha isso estranho? De 0 a 6 meses, essa criança já tem que ter um bom contato visual. E é o que a gente sempre diz aqui, a importância de conhecer o desenvolvimento típico para poder perceber desvios e atrasos. Eu não estou falando de transtorno, de diagnóstico, eu estou falando de atraso. Aí os porquês desses atrasos precisam ser avaliados por equipes especializadas. Linguagem. De 0 a 6 meses, a criança, o bebê, já precisa identificar a fala do cuidador. Então, a gente vai perceber no corpinho da criança, ela vai se movimentar, ela vai fazer expressões de que ela reconheceu aquela fala. E essas reações corporais e expressões faciais vão ser diferentes de quando ela ouvir um barulho que não é uma fala humana, por exemplo, um trovão, bater porta, um som de uma moto, enfim, um liquidificador, qualquer coisa. Ela já vai demonstrar, através de expressões faciais ou choro, uma reação que mostre, ou seja, ela já vai estar desenvolvendo a linguagem. Então, quando eu escuto a voz da minha mãe, eu mostro, através da minha comunicação não verbal, algo. Quando eu escuto um barulho que eu me assusto, eu mostro, através da minha comunicação não verbal, outra coisa. Às vezes a gente avalia crianças que demonstram a mesma coisa no corpo e na face, com a voz da mãe chamando e um barulho que a gente proporciona ali na avaliação, né? É estranho, né? Então a gente precisa avaliar isso também, né? É também nessa fase, dos 0 a 6 meses, que a mãe, os cuidadores já começam a reconhecer os choros.
né? Tá com fome, tá com sono, tá entediado, né? A criança já começa a emitir diferentes chorinhos. Na linguagem de 6 a 12 meses, a criança já dá alguns tipos de risadas, sorrisos, começa aquela conversação, né? Aquela falação que aí os pais falam, nossa, ele tá tentando conversar, faz uma força danada, e fica aquela falação com o cuidador. De 6 a 12 meses, a criança já responde pelo nome. Então, também vale como uma red flag aí, crianças que estejam fora deste período, que não respondam pelo nome, já estão atrasadas. Crianças de 6 a 12 meses precisam responder ao nome, tá? E imitar as palavras, né? Então, as fonos são melhores aí para explicar sobre isso, né? Mas já começa ali uma tentativa de imitar pequenas palavras, e aí isso vai de um gradativo, que aí não dá pra gente entrar nisso agora, mas vai de um gradativo, de um crescente, né, essa imitação. Mas o que é importante a gente perceber nessa faixa etária, de 6 meses a 12 meses, é que a criança vai fazer a tentativa de imitação dessas palavrinhas, né, de vogais, depois introduzindo consoantes. As brincadeiras, de 0 a 6 meses. A criança, ela vai olhar para o objeto e ela vai fazer algumas ações com esses objetos. Então, ela vai sacudir, ela vai atirar, ela vai bater, ela vai explorar de diversas formas. O que é importante, por que é importante a gente saber que isso é um comportamento comum de 0 a 6 meses? Porque se a gente entende só uma parte da coisa, a gente entende, por exemplo, quem não estuda todo o desenvolvimento para, por exemplo, fazer avaliação de desenvolvimento. E aí ele entende que é uma exploração não usual do brinquedo, é sacudir, bater, lamber. Mas a criança tem de 0 a 6 meses. 0 a 6 meses é esperado, né? Mas isso não é esperado para uma criança, por exemplo, de 18 a 24 meses. A gente já espera outras coisas. Agora é o carro do ovo. Então a gente já espera outras coisas para uma criança com mais idade. Mas de 0 a 6 meses, ok, a criança olhar para o objeto, bater, sacudir, atirar, explorar de formas que a gente consideraria não adequadas para uma criança um pouquinho mais velha. De 6 a 12 meses, esse brincar já precisa estar um pouquinho mais social. Então, além dessa exploração do objeto, ela vai começar a interagir com o outro. Então, surgem as brincadeiras de esconder, buscando contato visual e também iniciando a brincadeira, continuando a brincadeira a partir do contato visual. Então, é aquela fase que a criança vai ficar instigando o outro, e a gente percebe que há uma comunicação ali para a continuação daquela brincadeira. Então, surge o brincar social de 6 meses a 12 meses, né? Aquele picabu, enfim. Então, tudo isso pode também estar presente na criança com risco para transtorno do neurodesenvolvimento, para TEA ou atrasos? Pode. Em geral, as crianças de risco, com sinais de risco, elas fazem isso com menos intensidade. Ou tendem a fazer e depois ir diminuindo a frequência. Ou fazem já com menos intensidade ou com menos frequência. Na quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma live com a Dani, que é a mãe do Rafa, lá do TEA em Família. E o tema da live é sobre sinais de TEA ou o jeitinho dele. A gente vai falar exatamente sobre os principais marcos do desenvolvimento e sobre como
ela via isso e achava que era o jeitinho dele, né? Apesar ela estuda pedagogia, enfim, o quanto... enfim, ela vai falar sobre a história dela, a sobrevivência dela, é muito importante para profissionais e para pais escutarem relatos de mães, né, falando sobre como foi o diagnóstico e tudo aquilo que passaram com seus filhos. Voltando aqui para os marcos, é muito comum vocês ouvirem isso na clínica e também nas redes, né? Que o desenvolvimento foi tudo ok, né? E aí, de repente, sim, quando as mães, principalmente as mães mais engajadas, que passam a estudar e depois abrem a sua vida, a sua intimidade em redes sociais, YouTube ou Instagram, elas postam vídeos, e é o caso da Dani, né? A Dani até vai participar da nossa maratona, ela autorizou e tem vídeos do Rafa que eu comento e fotos, enfim, tá bem legal. Quando a gente vai avaliar vídeos dele pequenininho, os sinais já estavam lá. Mas, enfim, não vou antecipar a maratona aqui, né? Mas as crianças têm os sinais, mas eles não são tão frequentes ou tão intensos para fechar o diagnóstico, às vezes, nessa idade, né? De 0 a 12, 18 meses. Vamos falar um pouquinho então agora dos marcos social, linguagem e brincadeiras de 12 a 18 e 18 a 24. Essa faixa etária já é uma faixa etária que as crianças costumam chegar ao consultório, porque em geral as crianças já deveriam estar, aliás, já é mais comum as pessoas leigas saberem que uma criança de 1 ano já tem que falar palavrinhas e que uma criança de 2 anos já tem que formar frases. Então, é comum as pessoas procurarem profissionais da área da saúde por conta dessa questão que é mais prática, né? Eu gosto do exemplo da Isabela, que é psicóloga aqui da nossa equipe de avaliação multi, que fala: uma criança com 6 anos que não nasceu nenhum dente, ou de 3 anos que não nasceu nenhum dente, é normal, né? Procurar, ótimo. Peraí, tem alguma coisa muito errada. E qualquer um vai falar, vai procurar porque tem alguma coisa muito errada. É uma coisa concreta, visível. Todo mundo sabe a idade que vai nascer o dentinho do bebê. Não nasceu, vai procurar. Mas as pessoas subestimam qualquer coisa que sejam da ordem mental emocional. Parece que o cérebro não é um órgão do nosso corpo, né? Então, tudo que é da ordem comportamental, mental, emocional, é tudo relegado deixa pra lá que a coisa joga a sementinha no quintal, que a coisa floresce de qualquer jeito, né? E não é assim. Então, vamos lá. Social de 12 a 18. A criança já precisa apontar com o dedo indicador para compartilhar interesse, para fazer pedido lá no anterior, tá? Precisa fazer pedido com contato visual. Agora, para compartilhar interesse de 12 a 18 meses. Entendem? Compartilhar interesse, né, gente? É mostrar o passarinho sem querer pegar o passarinho. Então, não precisa, não pode ser pedido de objeto ou de alimentação. De 18 a 24 meses, a criança, além de apontar com o dedo para compartilhar interesse e compartilhar bastante o seu interesse, ele vai seguir o apontar do adulto, né? E vai seguir o olhar do adulto. Então, avaliem aí as crianças que vocês conhecem, os sobrinhos, as crianças do consultório de vocês, da recepção, se elas estão fazendo isso com intensidade, com qualidade, com constância. Muitas vezes, nessa fase de 12 a 24 meses, é a fase que a criança costuma usar muito o outro como ferramenta. Então, vai lá, pega a mão e leva até a porta, leva até o brinquedo. Às vezes a gente escuta muito na fala dos pais assim: ele é muito independente, ele quer uma maçã, ele vai na cozinha, ele pega a maçã e come sozinho. Uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos não é para ficar independente, ele tem que pedir, né?
faz parte do desenvolvimento da criança ser dependente numa certa faixa etária, né? E isso muitas vezes é atribuído ao jeitinho dele ou é super valorizado como características maravilhosas, né? E aí passa despercebido ao olhar dos pais. Com relação à linguagem, de 12 a 18 meses, primeiras palavras que vão surgir inicialmente repetindo, né? Então também foi uma dúvida que surgiu aí na nossa caixinha quando a gente postou sobre ecolalia, né? Mas tem uma faixa que as crianças realmente fazem ecolalia. Não é exatamente ecolalia, né? É essa faixa aqui quando a criança está aprendendo e ela vai fazer uma repetição, é quase como um espelhamento da fala do outro, mas não é uma repetição como a ecolalia. Enfim, a gente precisaria de uma outra live para falar sobre isso, mas a criança vai repetir ali as palavras porque ela está em fase de aprendizagem. Um pouquinho depois, dos 18 a 24 meses, vão surgir, ela ainda vai estar aprendendo, ainda vai estar repetindo, mas vão surgir os erros. E aí é quando ela está saindo um pouquinho dessa repetição, quando começam a surgir os erros, as palavrinhas faladas erradas, que é muito bom, né? A criança já não está mais repetindo, ela já está adquirindo a própria linguagem. Em termos de brincadeira, Dani, quinta-feira, hein, Dani, 20 horas, espero todo mundo aqui que puder, vai ficar gravada, mas, gente, é muito bom ao vivo, né, assim, vocês podem fazer perguntas. Em termos de brincadeira, dos 12 aos 18 meses, surge o jogo simbólico. Então, com 15 meses tem que surgir o jogo simbólico e com 18 meses tem que consolidar. Então, é muito cedo? É um marco, né? Nós estamos falando da espécie humana. Com 3 anos, uma criança que não brinca simbólico, a gente vai falar de uma red flag, de um sinal de risco. Então, a criança tem um tempo aí e os profissionais da área da saúde sabem avaliar isso, tem instrumentos e tem expertise para poder fazer essa avaliação e medir esses atrasos. Eu tô falando aqui dos marcos, de quando isso é para aparecer, tá bom? De 18 a 24 meses, a criança já tem que começar a representar o seu cotidiano. Então, o animalzinho tem que começar a fazer mu, tem que ter ampla variedade de brincadeiras, representando o cotidiano, tem que começar a imitar a mãe, né? Com e sem brinquedo, né? Não pode ficar só no concreto ali. A criança não brinca de comidinha se não tiver fogão, né? Tem que fazer uma caneta virar uma colher, enfim, tá bom? Gente, com o tempo que temos aqui, eu pensei até em chegarmos aqui até os 24 meses, selecionei só social, linguagem e brincadeira, tem mais áreas pra gente explorar. Se você quiser saber mais sobre os marcos do desenvolvimento, se inscreva na nossa maratona, a segunda maratona até diagnóstico na prática. O tema dessa nossa maratona é treinando o olhar, ela é 100% gratuita, 100% online, as aulas são gravadas. Vai acontecer agora dia 26, 28 e 29. Aí vocês têm que se inscrever, o link tá aí no Instagram. Tem várias postagens no nosso feed, chamando vocês pra maratona. E aí as aulas vão ficar dia 26, abre a primeira aula, dia 28 a segunda, dia 29 a outra. Elas ficam disponíveis até domingo, mas tem que se inscrever, tá? Senão não dá pra assistir. Essa live vai ficar gravada assim. E deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quando a criança de 4 anos começa a imitar animais, até quando, que idade fazer essas imitações? Eu não entendi sua pergunta.
qual o objetivo da sua pergunta? Você tá achando estranho uma criança de 4 anos ficar imitando animal? Olha, não tem nenhum marco que diga que uma criança tem que parar de imitar. Na verdade, a gente aprende por imitação, tá? Eu não vou saber responder essa sua pergunta aqui, até porque ela não ficou muito clara. Existe um marco para a criança imitar, tá? Agora, se você estiver falando de um comportamento repetitivo, a criança fica imitando, isso tá te incomodando, você tá achando isso um pouquinho para mais, a gente precisaria conversar um pouquinho mais sobre isso para entender todo o contexto, tá? Mas não necessariamente imitar seja algo preocupante, a não ser que isso seja repetitivo só desse tema, esteja atrapalhando o desenvolvimento da criança. Bom, gente, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui. Essa live vai ficar salva. Deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas. Meu netinho tem 2 anos e tem o pré-diagnóstico de autismo. É gêmeo, ele imita o irmão. É normal? O irmão não é TEA? Acredito que não, né? Senão você teria dito. Olha, em geral, as crianças TEA, elas têm baixa capacidade de imitação, mas ou imitam com menos frequência do que uma criança típica, mas imitam. E quando a gente inicia uma avaliação, a gente ensina ela a fazer mais imitação, porque isso é um pré-requisito para aprender as outras habilidades. É normal imitar, sim. Que bom que ele tem essa habilidade, porque isso vai ajudar nas terapias e no desenvolvimento dele. É porque é repetitivo. Então, Cristiano, aí você tá falando de um comportamento repetitivo. Ele imita um cachorro a toda hora até se alimenta. Ele quer comer como um cachorro. Então, se você estiver falando, Cristiana, se você estiver falando de um comportamento repetitivo, independente de qual seja, só o comportamento repetitivo ele não quer dizer nada. Agora, um comportamento repetitivo, juntamente com vários outros critérios, pode ser um sinal de alerta para o desenvolvimento atípico, sim, porque comportamentos repetitivos é um critério para transtornos do neurodesenvolvimento, só que só ele não, tá? Então, você precisaria avaliar com um profissional especializado, tá? Então, tem o critério A e tem o critério B. Dentro do critério B, um dos domínios, vamos dizer assim, é fazer coisas de forma repetitiva, uma certa frequência, qualidade, intensidade. Mas tem outras coisas que precisam estar presentes. Se todas as coisas estiverem presentes, a gente pode estar frente a um quadro de transtorno do neurodesenvolvimento relacionado ao TEA. Agora, se não, pode ser outra coisa, que eu não tenho condição nenhuma de te dizer o que é, somente com essa informação. Mas comportamentos repetitivos de interesse, de discurso, na forma do brincar, é um critério do transtorno do espectro autista. Meu filho tem 2 anos, não fala ainda, estou preocupada, já foi encaminhado para a fonoaudióloga. Vejo o comportamento... Bom, acho que tá faltando algum pedacinho da sua pergunta. Com 2 anos, uma criança já é para estar formando frases, né? Com 1 ano, a criança já tem que estar falando algumas palavras, né? Que bom que já foi encaminhada para a fonoaudióloga. Fica atenta na qualidade dessa avaliação, tá? Porque precisa avaliar não só a questão da fala, mas se ele tem algum outro atraso de desenvolvimento, tá? Existem várias especializações da fonoaudiologia. Existem fonoaudiólogas que não são especialistas em desenvolvimento. Muitas vezes, as fonoaudiólogas aqui da equipe de avaliação multidisciplinar, quando a gente recebe uma criança, por exemplo, de, 3 anos,
para avaliação, já com atrasos importantes, com sinais de risco para a TEA, e a gente vai ver a criança ficou lá 1 ano fazendo fonoterapia por conta de um atraso de fala. Então a gente pede os relatórios anteriores, enfim, a gente vai ver a profissional anterior ficou estimulando a fala, mas não avaliou o desenvolvimento, porque às vezes é uma profissional que não conhece muito o desenvolvimento, não percebeu sinais de risco, ficou focada só no falar, apontou para aquela família que era falta de estimulação, excesso de tela, bota na escola e acabou que perdeu 1 ano de desenvolvimento da criança. Então, solicite sempre uma avaliação de desenvolvimento. Uma criança que grita para cortar unha, cabelo, quando cai, o choro é muito para o acontecido, mas fala normal, come normal. Isso pode se encaixar ainda em TEA? Eu vou te chamar de Adri, tá? Então, dentro dos critérios do transtorno do espectro autista, no critério B, nós temos 4 domínios, vamos chamar assim. Um dos domínios é hipo ou hiperreatividade sensorial. E dentro desta questão, existem aí as questões de as crianças que têm dificuldades com texturas, com roupa, etiqueta, com toque, com luzes, som, e sim, dificuldade para cortar o cabelo, para cortar unha, para trocar fralda. Novamente, mesma coisa lá do comportamento repetitivo que eu falei para outra pessoa que perguntou. Só isso não, mas isso junto com alterações na comunicação social, com questões relacionadas com atrasos no brincar, por exemplo, não precisa ser com a fala. Gente, antes o autismo, o TEA, ele estava relacionado a uma tríade, que era atraso de fala, comportamentos repetitivos, estereotipados e essas questões sensoriais, e dificuldade de interação social. Hoje é uma díade, então déficits na comunicação social e comportamentos repetitivos e estereotipados. Nestes comportamentos repetitivos e estereotipados estão incluídos as birras, né, que tem a ver com inflexibilidade, com dificuldade de sair da rotina. Então, estão incluídas as brincadeiras não simbólicas, né, o enfileirar, o agrupar, enfim. As questões das estereotipias, dos maneirismos de mãos e dedos, pulos, giros, palmas, flappings, andar na ponta do pé. Então, assim, e eu falei aqui rapidinho, gente, são vários critérios. Precisa avaliação de um profissional especializado. Tá? Então, só esse critério não. A criança, para estar dentro do transtorno do espectro autista, ela precisa preencher os 3 domínios lá da comunicação social, que é reciprocidade socioemocional, uso do comportamento comunicativo não verbal e desenvolvimento, manutenção e entendimento das relações. Os 3 precisam estar alterados. Então, veja que não é falar. A criança pode falar e mesmo assim estar com a comunicação social alterada. Deixa eu ver aqui. Então, procura uma avaliação, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Aqui, Adri, voltei, achei sua pergunta. Então, ela falar normal não exclui a possibilidade de ser TEA. O fato dela gritar para cortar unha e cabelo não inclui ela no TEA. Essa avaliação é uma avaliação muito específica. Não inclui, mas também não exclui. Você precisa checar outros critérios, tá? Então, procura um profissional especializado. Também comer de tudo não exclui. Veja, o critério que faz com que ela tenha sensibilidade na unha, no cabelo, é o mesmo da comida, tá? Então, ela pode, por exemplo, ter uma alta sensibilidade
no couro cabeludo ou para cortar a unha, é o mesmo da comida. Então ela pode comer de tudo, mas ter essa questão com a unha ou com o cabelo. É o mesmo do som, é o mesmo da luz, tá? Então depende dela ela comer direito ou não. Meu filho de 12 anos ainda não é alfabetizado, é muito inteligente em outras áreas. Poderia me dar um norte? Oi, Edilane. Desculpa, não é o tema aqui da nossa live, eu não sei se ele é TEA ou não, mas você tem que procurar uma equipe para te ajudar, né? Se ele for TEA, muitas crianças TEA precisam de uma equipe, né? Aqui as crianças vêm praticamente todo dia, passam com psicóloga, com fono, com psicopedagoga, são muitas horas de intervenção. Se ele não for TEA, a mesma coisa que eu vou te dizer, precisa avaliar direitinho, ver por que ele ainda não é alfabetizado e descobrir a melhor forma de ensiná-lo. Meu filho tem 2 anos, ainda não fala, estou um pouco preocupada, já fui encaminhada para o fonoaudiólogo. Ele até falava, mas depois que eu engravidei do segundo, ele travou e agora deve ter parado de... Ele agora travou, está falando novamente, pode ser alguma coisa da gravidez que tenha travado ele, porque ele tinha 1 ano quando eu engravidei novamente. Olha, Edilene, eu procuraria avaliação, tá? Porque o porquê é menos importante do que é o fato dele não estar se desenvolvendo, né? Então, procura uma avaliação com especialistas em desenvolvimento e deixa que elas entendam lá os porquês. Porque se a gente ficar tentando adivinhar os porquês, né? Eu não vou ficar aqui chutando os porquês e a minha sugestão a você é que você faça o mesmo. Porque às vezes essas adivinhômetros fazem com que a gente apazigue a nossa angústia e a criança vai aumentando os atrasos. Então, acho que você tem que procurar uma avaliação, tá? Meu filho tem 10 anos, foi diagnosticado com TDAH. Ele tem muita sensibilidade sensorial, cortar cabelo, lixar unha, canetinha no quadro, mexe muito nas pernas, demais. Pode ser TEA? Então, as crianças com TDAH também têm muita questão sensorial. No entanto, muitas vezes eu já diagnostiquei crianças com TDAH que também eram TEA, e esse quadro, pelo TDAH ser mais externalizante, o TEA tinha ficado escondidinho ali, né? Então, a minha sugestão: repense como foi feito a avaliação do TDAH dele. Foi feito por uma equipe multidisciplinar? Você acredita que foi feita uma boa avaliação com psicólogo, fonoaudiólogo? Foi feita uma avaliação consistente para chegar a esse quadro? Foi excluído o TEA quando foi fechado o TDAH? Se sim, ok, né? O ideal: psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, junto com um médico especialista, porque a gente sabe que muitas crianças têm a comorbidade com TDAH, né? Então, eu reavaliaria o diagnóstico de TDAH aí na minha mente, né? Como que foi feito, para poder pensar se vale a pena mexer nessa história. Acho que sempre vale, né? Gente, eu preciso ir atender. A Maria tá falando aqui, deixa eu ver se tem... Aqui ainda a continuação do TDAH. Ele só quer um tipo de... não gosta de olhar nos olhos das pessoas desconhecidas, tem dificuldade de relacionar com os amigos. Maria, as crianças com TDAH também têm déficits sociais. Então, diante disso, eu diria para você... reafirmaria para você buscar uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, porque tudo isso que você está falando pode ser também do TDAH, tá? Tanto as questões sensoriais quanto as questões sociais. E o diagnóstico diferencial, ele é bem minucioso. O diagnóstico diferencial precisa ser feito por uma equipe especializada.
Tô vendo que tem um monte de aluna aqui do curso. Olha, a Ana tá dizendo aqui, ó, nem toda criança autista tem disfunção sensorial, nem toda criança que tem transtorno de disfunção sensorial é autista. A criança pode ser típica e ter desorganização sensorial. Perfeito a questão da Ana. Lembra quando eu estava falando para vocês que para diagnóstico de transtorno de espectro autista a gente tem o critério A e o critério B? O critério A é o da comunicação social. São 3 domínios e os 3 precisam estar alterados para a gente dizer que o critério A está presente. Tá lá no DSM-5. O critério B é o critério dos padrões repetitivos de comportamento, interesse e atividades. Neste critério B são 4. E desses 4, apenas 2 precisam estar alterados. Um deles é a questão sensorial. Então, em algumas crianças ele pode estar alterado, em outras não. Por isso que tem crianças com transtorno do espectro autista que têm questões sensoriais e outras não. Tem algumas crianças que têm estereotipias e outras não. Tem crianças que têm uma inflexibilidade maior, uma questão maior com rotina e outras não. Por isso que a gente fala em espectro e uma não é igual a outra. Ninguém é igual a ninguém, né? Mas por isso que o espectro é tão diverso e é tão difícil de fazer o diagnóstico, gera tanta confusão. Por isso que a capacitação e a conscientização é tão importante. Mas obrigada, Ana, pela sua contribuição. Vale lembrar que especialista que avalia a questão sensorial, terapeuta ocupacional, perfeito. E que especialização em integração sensorial, nem todo TO tem competência para avaliar, perfeito também. Uma equipe de avaliação multidisciplinar, idealmente deveria contar com um terapeuta ocupacional. Nem sempre isso é possível. Aqui na nossa equipe a gente não tem terapeuta ocupacional na equipe, mas a gente tem terapeuta ocupacional parceiro. Então a gente faz com fonoaudiólogo, psicólogo e neuropsicólogo e solicita avaliação de terapeuta ocupacional complementar. Obrigada, Ana. A Edilene está falando que ele tem laudo de TEA e TDAH, mas o neuro não concordou com o diagnóstico. Pede segunda opinião de profissional especialista. Gente, é igual cardiologista. Minha mãe agora tá enfrentando essa, né? Tá aí com problema nas coronárias. A gente não foi no cardiologista só. A gente foi em um, a gente foi em outro. Se a gente ficar em dúvida, a gente vai em outro. Por que que com os transtornos do neurodesenvolvimento a gente tem que fazer diferente, não é mesmo? Ser em movimento psicom. Às vezes penso que o TDAH está mais presente do que o TEA em meu filho. O TDAH é um comportamento externalizante, então ele aparece mais mesmo, principalmente se seu filho for do tipo hiperativo. Bom, gente, a Maria tá falando, essa segunda opinião a gente informa o primeiro diagnóstico ou faz tudo de novo? Gente, ótima pergunta. Sempre digam primeiro. Não escondam dos profissionais que estão avaliando nada, nenhuma informação, relatório, avaliação que vocês já tenham. Se forem bons profissionais, e eu acredito que vocês vão procurar o melhor, né? Nessa busca de vocês aí, eles não vão entrar com olhos, tipo voto secreto, aqui a gente fala que é voto secreto, eles vão levar em consideração isso para que possa fazer a sua avaliação, eles não vão comprar a ideia do outro, né? Espera-se, né? Até porque lá no diagnóstico de transtorno do espectro autista a gente tem o critério A, comunicação social, o critério B, que são os padrões repetitivos de comportamento, e o critério C, que esses comportamentos precisam estar presentes para o autismo, tá? Na tenra infância. Então, tudo isso, critério A e critério B, tem que ter aparecido até os 36 meses de vida. Não pode ter aparecido pela primeira vez aos 4 anos, aos 5 anos, na adolescência, senão é outra coisa. Se não apareceu até os 36 meses de vida, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Então, olha a importância
dos profissionais que acompanharam essa criança no primeiro momento. Olha a importância dos professores, que é a linha de frente, professores da educação infantil, saber reconhecer o que é estereotipia, o que é ecolalia, alterações na forma do brincar. Então, não deixem de levar, não deixem de falar o que o outro profissional achou. Se o profissional, eu aqui, como supervisora da equipe, se eu achar que não é, independente do que o profissional achou antes, eu vou dar a minha opinião, tá bom? Gente, eu vou ter que terminar a live aqui, senão cai e eu não consigo deixar gravada, tá bom? E também eu vou atender agora, 1 hora. A live vai ficar gravada, só lembrando que eu convido a todos para participar da nossa segunda maratona TEA Diagnóstico na Prática. Essa tá muito legal, tá inteira com vídeos. Eu tentei trazer da forma mais prática possível vídeos comentados de desenvolvimento típico e atípico, tentando fazer um paralelo, um comparativo de todos os principais marcos e das principais red flags para os transtornos do neurodesenvolvimento, para treinar o olhar de vocês, para que vocês possam fazer diagnósticos com mais firmeza. A gente não tem esse tipo de curso, a gente não tem esse tipo de treinamento na faculdade, nem em cursos por aí. Então essa live não, essa maratona tá muito, muito legal. Tem a contribuição de mães com crianças com desenvolvimento atípico com diagnóstico TEA, a Dani do TEA em Família, a Renata, fonoaudióloga aqui do Instituto, minha irmã, que tem o Bernardo, meu sobrinho TEA, então as minhas filhas com desenvolvimento típico, todo mundo cedeu um pouquinho de vídeo e ele tá comentado, tá muito legal. Tá bom, gente? Tchau, até quinta-feira, 20 horas. Não se esqueçam de se inscrever. Se tiver dúvida, chama a gente no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau.